Amiga, será que você se conhece de verdade? Você consegue se definir em palavras? Você olha no espelho e sabe quem você é? Eu sei que é muito difícil a gente chegar numa definição concreta, assim, quem será que eu sou, essa pessoa operante neste mundo? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, será que eu sou os meus amigos? Será que eu sou o meu trabalho? Será que eu sou os meus filhos? Será que eu sou a minha família? Quem sou eu neste mundão de meu Deus? É difícil se conhecer, apesar de que é extremamente importante se você quer fazer qualquer coisa na vida. Por isso que é tão injusto, inclusive, que adolescentes tão jovens precisem escolher o rumo da vida com, tipo, 17 anos. Aqui na minha cidade tem um vestibular seriado que você faz 3 provas e no começo do terceiro ano você já tem que decidir qual curso você quer testar na prova, né, para que você quer concorrer, porque a sua prova vai ser específica para aquele curso. Não é muito injusto que a gente submeta uma pessoa tão jovem que mal se conhece, que ainda nem é nada, não é nem maior de idade, escolher uma profissão que possivelmente definirá o resto da vida ou grande parte dos anos que vêm por aí? Sabe como que você sabe se você se conhece ou não? Se alguém te pedisse para você se apresentar. Olha, tem aqui um grupo de pessoas, se apresenta para eles. O que você falaria? Como você se definiria? O que você falaria de si mesma? "Oi, meu nome é Natália", o que vem em seguida? Geralmente vem: "Oi, meu nome é Natália, eu sou", falando assim de um tempo atrás, "sou veterinária, formei na UF, trabalho no hospital tal, dou plantão, tenho tantos anos, sou casada". Acho que é isso. Sou artista, publiquei 2 livros, sou escritora também. Por muito tempo durante a minha faculdade veterinária, inclusive, eu esquecia de mencionar que eu tinha 2 livros publicados, simplesmente, coisa que eu acho extremamente admirável. Eu conheço pouquíssimas pessoas que também publicaram livros, então é uma coisa muito louvável a meu respeito, mas que eu colocava, assim, em outra caixinha, que no momento de uma conversa, apesar de fazer parte de um talvez ofício, eu não trazia. Mas será que é porque aquilo não me definia ou será que é porque eu não estava em contato com aquilo naquele momento? Acho que a primeira coisa que é importante a gente destacar aqui é que coisas mutáveis não te definem. Você não é coisas mutáveis. O mutável é em si uma coisa não definitiva, exatamente porque ele muda. E nós somos seres mutáveis. Eu sei disso, mas a gente já vai chegar nesse tópico específico. O que eu quero dizer é que você dizer, por exemplo, eu sou veterinária, eu sou arquiteta, eu sou farmacêutica. Ao mesmo tempo que sim, você é, porque você tem um diploma, isso ninguém vai tirar de você nunca. A verdade é que você não é a sua profissão, você não é o seu trabalho, você está aquela profissão, porque naquele momento você está operando daquela forma. Será que no momento que você parar de operar, você deixa de ser? É um pouco relativo, né? Porque existem 2 formas de você parar algo, né? Você parar de trabalhar com aquilo para trabalhar com outra coisa, ou você se aposentar. Nas 2 opções, será que você continua sendo aquilo? Eu acredito que não, porque eu acredito que essas coisas mutáveis, que apesar de dizerem sim algo a nosso respeito, não nos definem. Dizer que alguém é veterinário, você consegue inferir que a pessoa provavelmente tem problema de cabeça, uma saúde mental tá no lixo. Vou dar outro exemplo para vocês não acharem que é um relato pessoal. Dizer que uma pessoa é arquiteta. Você infere que a pessoa pode ser uma pessoa criativa, boa com desenhos, boa com matemática. São coisas que você pode alegar sobre quem a pessoa é a partir da profissão que ela optou seguir e que ela está exercendo naquele momento. Mas ela não é a profissão dela. E é muito comum no mundo capitalista, voltado para o trabalho, onde o trabalho dignifica o homem, que a gente defina as pessoas pelo que elas fazem, pelo trabalho delas. Inclusive, defina o nível de inteligência e de relevância de quem ela é a partir do trabalho que ela escolheu fazer. É muito comum, a primeira vez que você está conhecendo uma pessoa, fala: "Ai, tudo bem? De onde você é? Aham. E você trabalha com o quê? O que que você faz?". É uma das primeiras perguntas, como se isso fosse tão central e tão definidor, e muitas vezes não é, porque se a gente for colocar na ponta do lápis quantas pessoas estão trabalhando de fato com aquilo que elas sonham, com aquilo que elas mais se identificam, eu não acredito que seja uma porcentagem tão importante a ponto da gente fazer essa pergunta para todo mundo e levar isso como algo que define aquela pessoa.
que te faz conhecer mais aquela pessoa. Ainda mais se a gente pensar assim, em profissões mais tradicionais, que são as profissões de médico, enfermeiro, ou dentista, engenheiro, advogado. São profissões mais tradicionais e que a gente espera ouvir e que espera que a pessoa leve aquilo como traço da identidade dela. A gente vê um monte de advogado que só fala juridiquês, que é barraqueiro e que tudo que vai processar, aquele bem estereótipo de advogado, porque a pessoa realmente vive tanto para a própria profissão, para o próprio trabalho, que aquilo acaba definindo ela, mas isso é extremamente perigoso. A gente gira tanto a nossa vida em volta do que a gente faz, em volta do nosso trabalho, e a gente espera tanto que as outras pessoas façam isso também, que esse trabalho pode passar a nos definir, porque o trabalho já define a nossa rotina, o trabalho já define os nossos gastos, tanto pelo que você recebe, quanto o que você vai gastar, porque muitas das vezes você vai precisar ter gastos destinados ao fato de que você trabalha com o que você trabalha. Então, se você é dentista, por exemplo, você vai ter gastos enormes para montar um consultório, para comprar equipamento, para comprar material, e vai ser uma recompra constante. São gastos característicos dessa profissão. Eles moldam o nosso lifestyle, moldam as nossas relações e a nossa relação com o outro também nos molda. Então é uma retroalimentação. Eu sou quem eu sou, e aí eu entro em contato com várias pessoas do meio do meu trabalho e pode ser que eu seja influenciada por elas e que eu as influencie e que eu me torne outra coisa e que elas se tornem outra coisa a partir do contato comigo. Tá um pouco abstrato? Sim, mas viaja comigo aqui, minha amiga. Eu só quero dizer que o nosso trabalho acaba por nos definir porque a gente deixa. E porque a gente vive num sistema que supervaloriza o trabalho e o trabalhador, não o trabalhador braçal, aquele que trabalha muitas horas necessariamente, mas você ser uma pessoa muito trabalhadora é algo muito digno na nossa sociedade no Brasil, é muito digno, porque a gente veio de uma herança ter sido colonizado, essas grandes histórias de superação, que a pessoa veio do nada e ficou milionária, a gente adora, eu tô incluindo a gente, população brasileira, porque eu particularmente não gosto não, mas essas histórias de gente que ficou milionária e veio do zero, a gente dignifica muito o trabalho e as conquistas, né, consequentemente muito da nossa vida acaba girando em torno de escolher a profissão e a partir da profissão você não pode mudar, é aquela profissão e ela vai ser tudo na sua vida. O trabalho, ele passa não só a ser um meio para viver, mas ele passa a ser a sua vida. Mas aí eu te pergunto, minha amiga, se tirarem o seu trabalho de você, o que que sobra? E óbvio, você pode falar que não, ninguém nunca vai tirar meu trabalho, minha profissão de mim. Sim, mas vamos pensar aqui num cenário que, se Deus quiser, não vai acontecer. É só para motivos ilustrativos, tá? Mas se, por exemplo, você faz um trabalho que exige de você que você tenha um toque fino muito aprimorada. Você precisa muito dos seus dedos, das suas mãos. E aí você sofre um acidente em que as suas mãos se tornam inutilizadas para esse tipo de trabalho. Você não tem mais essa habilidade manual. E aí? Quem é você agora? Que você não pode mais exercer o trabalho que você exercia. Ou se, por exemplo, como na minha cidade, que apesar de grande, tem síndrome de cidade pequena, você faz alguma coisa, você comete algum erro, te difamam na cidade inteira e você fica queimado e você não consegue mais trabalhar com aquilo que você trabalhava. Quem é você agora? Já que você não tem mais o seu trabalho. Se você for demitido, quem é você agora? Além disso, da gente viver numa sociedade que gira muito em torno do trabalho, a gente precisa pensar sim no fator rede social, que eu tenho falado com muita constante aqui nos podcasts, e vai ter um podcast direcionado para isso no futuro. A rede social ela é ótima para muitas coisas e péssima para várias outras. Para isso, ela se torna mais uma das coisas que nos ocupa e que trazem uma falsa sensação de preenchimento. Porque quando você é muito conectado com a sua profissão e trabalha muito e vive muito em função do seu trabalho, você tende a achar que você é o seu trabalho. Te dá essa falsa sensação de autoconhecimento e autopreenchimento. As redes sociais também, porque ali você vai ser ditado como agir, como falar, quais são os novos memes, o que que é a frasezinha mais engraçada do momento, o que utilizar, quais são as roupas que estão na moda, que músicas estão todo mundo ouvindo.
E acaba que você não tem espaço para que naturalmente você queira uma coisa ou outra, você goste de uma coisa ou outra. Você mal tem a liberdade de escolher uma série, porque você vai querer ver a série que tá todo mundo falando, que tá todo mundo comentando no momento. E a gente tem essa falsa impressão na internet de que a gente conhece o outro. Porque a pessoa tá ali falando da própria vida, publicando a própria rotina, dando dicas e tudo mais. Às vezes você tá tendo os melhores amigos da pessoa e você acha que conhece ela super. Da mesma forma, as pessoas acham que te conhecem super pela sua rede social, mas se você olhasse a sua rede social, os seus republicados, as suas fotos, aquilo ali te define? Aquilo ali é você na sua integralidade? É você inteiro ali? Eu tenho certeza que não. Assim como você não é capaz de transparecer 100% de quem você é na sua rede social, as pessoas também não são. E como a gente se conhece muito a partir do contato com o outro, a rede social, nesse caso, vira uma armadilha de tanto você achar que se conhece, quanto achar que conhece muito o outro. Então, beleza. Se eu tô sendo muito influenciado e anestesiado pelo meu trabalho, que eu acho que me define, porque se me perguntarem quem é você, uma das primeiras coisas que eu vou falar vai ser minha profissão, talvez a minha idade, como se a idade também definisse alguma coisa. E as redes sociais estão constantemente me abarrotando de informações e ditando como eu devo agir, falar, o que eu devo consumir. E eu acho que eu conheço outras pessoas acham que me conhecem baseado na minha rede social. Como que eu vou saber quem eu sou de verdade? Se tem um monte de gente tentando me definir de várias coisas externas, como é que eu vou saber? Como é que eu vou olhar no espelho e saber para quem eu tô olhando? Nesse processo, a gente tem que entender que existem diferenças, sim, de coisas a seu respeito que são boas e coisas que são ruins. E principalmente, a gente tem que entender quais são as características que são fixas e quais são as mutáveis. A primeira coisa para se conhecer é se dar tempo. Tempo para refletir, para sentir, dar espaço para o silêncio. Porque é no silêncio que a gente consegue refletir. Eu sou vítima dessa situação, tá? Que eu vou relatar agora. Qualquer coisa que eu for fazer, se eu for arrumar o guarda-roupa, se eu for lavar a louça, se eu for tomar banho, se eu vou andar até a minha academia, eu estou sempre estimulando o meu cérebro com algum tipo de coisa. Ou eu tô ouvindo um podcast, ou eu tô vendo um vídeo no YouTube, ou eu tô assistindo série. Às vezes eu tô ouvindo música que pra mim é um estímulo menos intenso de informação, mas eu estou ocupando meu cérebro com várias informações, independente de quais informações sejam essas. E, consequentemente, eu estou impedindo que meu cérebro, meu coração, eles trabalhem sozinhos e produzam imagens, lembranças, pensamentos, reflexões porque eu já estou fazendo esse trabalho por ele. O nosso cérebro e o nosso coração, nesse momento, está tendo um trabalho passivo em relação às informações que ele recebe. Sim, você pode acabar reagindo de uma forma ou outra, dependendo do que você ouve. Então, às vezes, você ouve uma música e você chora, ou você ouve um podcast e discorda do que a pessoa está ouvindo, você vê um vídeo no YouTube e você ri. É uma reação aquilo que você está inserindo no seu cérebro. E a gente no mundo, para a gente existir bem e se conhecendo, a gente não pode só reagir às coisas, a gente tem que ter a iniciativa e agir. E para agir, você precisa parar de atolar o seu cérebro com todas as informações possíveis a todo momento, ficar multitasking, fazendo várias coisas ao mesmo tempo para se ocupar e parar de ter medo do vazio, de se encarar, de se conhecer. Porque às vezes a gente vai olhar pra dentro e a gente não vai gostar do que a gente vê. Às vezes a gente vai olhar pra dentro e vão vir memórias, arrependimentos que a gente não vai gostar. Mas pra gente se conhecer, inclusive pra gente conseguir superar coisas desgostosas, a gente precisa pensar nelas, a gente precisa deixar que elas tenham espaço para serem analisadas. Se não, se a gente só ficar lotando de coisas por cima, é igual aquela historinha, né, da ervilha, da princesa e da ervilha, que a princesa acumula 1 trilhão de colchões e ela ainda sente a ervilha lá embaixo. Porque não adianta, você pode tentar afogar seus traumas, suas tristezas, seus arrependimentos, as coisas que você não gosta a respeito de si, o medo de encarar o seu passado, o medo de se encarar, e aí você se encher de vídeos idiotas no YouTube, TikToks eternos, músicas, podcasts e todo tipo de mídia e informação acumulada em cima das coisas a seu respeito, que aquilo lá no fundinho sempre vai estar ali e uma hora vai te incomodar. Talvez, provavelmente na hora de dormir,
quando você deita a cabeça no travesseiro, e aí você tá no silêncio, e aí vem aquele 1 milhão de coisas que você evitou pensar por tanto tempo. Você já teve essa experiência? Eu já tive, porque eu já fiz coisas ruins na minha vida que eu me arrependi. E antes de eu conseguir trabalhar nelas, muitas vezes eu evitava sequer pensar nelas o dia inteiro, mas quando eu deitava no travesseiro elas vinham. Porque é o momento do silêncio. E você precisa se dar o luxo de ficar em silêncio e de avaliar o espaço ao seu redor, de estar presente, de se fazer presente. É através disso que a sua mente trabalha por conta própria e você é capaz de conhecer a sua própria mente. O que que ela é capaz de produzir quando não tem ninguém mandando ela fazer alguma coisa, quando não tem ninguém já dando as informações prontas. Por isso que o hábito da leitura também é muito importante e trabalha muito nisso, porque a leitura você está lendo palavras e o seu cérebro ele está criando imagens. Eu não sei se vocês leem assim, mas quando eu leio parece que eu estou assistindo um filme na minha cabeça. Meu cérebro ele vai criando as imagens e apesar de ser, entre aspas, passivo, porque a história está escrita, ele está ativamente criando aquela história na minha cabeça. Abrace o silêncio, deixe a sua mente revelar o que ela tem guardado há tanto tempo, ao invés de só saturar ela de informações, de notícias. Isso influencia não só, como eu disse, o seu pensamento, mas também o seu comportamento. Então, deixe-se aproveitar o silêncio, o vazio, isso vai ser muito mais produtivo para você. Então, por exemplo, você está no intervalo do trabalho. Ao invés de você pegar o seu celular e encher o seu cérebro de um monte de coisas que provavelmente são desnecessárias, fique em silêncio olhando para o céu, pega, vai na janela, toma um café, use os seus 5 sentidos para coisas não tecnológicas, sabe. Isso faz a sua mente trabalhar e sim, faz você se conhecer, porque você chega a conclusões que no dia a dia você não chega, você pensa em coisas que no dia a dia você não consegue pensar, porque você está sempre saturando seu cérebro de trabalho, de rede social, de porcaria, ou às vezes até de coisas legais, de filmes, de séries, mas entretenimentos passivos que não te fazem pensar ou refletir, porque você não se dá tempo para refletir. Não tô dizendo que ver série, ler livros não é ótimo, é excelente para você também se conhecer, para você refletir. Porém, é muito comum que a gente emende uma série na outra, que você termine um livro e aí, nossa, acabei de ler agora, aí já vai fazer outra coisa, já vai assistir um vídeo no YouTube, aí termina um livro, emenda num filme, sei lá. Você não dá tempo nem do seu cérebro absorver aquilo que ele acabou de consumir e refletir e pegar o que é importante daquilo ali. Se dê tempo, abrace o silêncio, o ócio, nem que seja 15 minutos por dia. Isso já vai te aproximar muito de quem você é, porque vai revelar coisas sobre você que no dia a dia você não consegue descobrir. Uma segunda coisa muito legal para você se conhecer é revisitar suas paixões de infância. Quando a gente é criança, existe uma pureza e uma naturalidade em tudo que a gente faz, porque não existe muita noção do mundo, da sociedade, da civilidade, o que é ser uma pessoa civilizada, o que é o convívio social. Isso é algo que você aprende com o passar dos anos, com seus pais ensinando, com você indo na escola, convivendo com outras pessoas. E é claro que a gente precisa aprender isso para saber conviver em sociedade, mas existe uma pureza da criança no sentido de quando ela gosta de algo é porque ela gosta mesmo, é genuíno. Ela não precisa fingir gostar de algo ou querer mostrar para o outro que ela gosta de uma outra coisa. Ela não tem nem essa profundidade de entendimento para pensar: "Ah, não, eu vou ficar me enchendo aqui de desenhos para eu não pensar nos meus problemas". Então, geralmente, é nesse momento que a gente gosta das coisas que realmente a gente gosta e que são coisas que talvez sejam essas as suas coisas fixas, porque são coisas que você carrega desde a infância. E que às vezes na adolescência você passou a ter vergonha daquilo, na vida adulta você não tem tempo de fazer aquilo, mas que vão te reconectar com uma versão sua que era muito mais honesta, muito mais genuína e que ainda estava em formação. E aí agora você olha para si e pensa: "Em quem eu me tornei?". Talvez para você saber quem você se tornou, você precise olhar para um dia quem você foi. Quem você foi quando criança, quem você foi quando adolescente. Para isso você precisa sim de tempo, mas você precisa lembrar. Você precisa revisitar esses momentos, bons ou ruins. Sabe daquilo que a gente sempre fala, tipo: "Ah, elogio de criança é sempre bom de ouvir, porque a gente sabe
que é de verdade, porque a criança não vai te elogiar só pra te agradar. Revisitar essa parte da sua vida que era tão honesta, tão genuína, tão natural, tão espontânea, faz com que você se lembre das suas raízes, daquilo que é fixo a seu respeito, daquilo que talvez é fundamental, e sem ter a carga da vergonha, talvez, da adolescência. Então, as bandas que você ouvia quando era mais nova, e eu falo infância, não necessariamente só infância, criancinha, bebezinha, não. Não tô falando pra você ir assistir, sei lá, Pink Dink Doo. Não sei se você vai achar isso tão legal. Mas eu, por exemplo, adoro rever filmes da Pixar, da Disney. Isso me reconecta com a minha criança interior e me faz muito bem. Me faz lembrar de uma parte de mim. Porque se você não consegue se conhecer por inteiro agora, que pelo menos você comece relembrando uma coisa que você já sabe, quem você já foi, porque quem você já foi, você sabe. E para você ser quem você é hoje, você teve que ser quem você já foi. Então revisitar isso ajuda a construir esse mosaico que é quem nós somos. Como uma terceira dica para você se conhecer, te diria para pensar que até para você saber o que você não gosta, você precisa experimentar. Com as redes sociais, novamente falando delas, e o algoritmo, a gente tende a ficar tão preso numa bolha que raramente a gente é exposta a coisas que a gente não gosta, coisas que desagradam, coisas que a gente discorda, porque o algoritmo tende a nos mostrar aquilo que nos agrada para que a gente permaneça mais tempo ali. E também porque é o que geralmente a gente mais interage. Por conta disso, a gente acaba ficando imune a muitas das coisas que a gente não gosta, discorda, acha ruim, acha chato. Só que toda limitação é burra. Se limitar muito a uma bolinha, você está se emburrecendo, porque você está literalmente sendo ignorante. O que que é ignorante? A pessoa que ignora o conhecimento. Estar e permanecer numa bolha é ignorar tantos outros conhecimentos que você poderia adquirir. E a gente não gosta do desconforto, né? Então, para que é que eu vou procurar saber de uma coisa que eu não gosto, que eu não concordo? Por que que eu vou fazer um esporte que eu já sei que eu não gosto? Porque talvez você descubra algo sobre você ao se expor a essa situação que antes você não fazia ideia, que talvez você nunca fosse descobrir se você não tivesse se colocado naquela situação. A gente não costuma ser desafiado dentro da nossa bolha, porque todo mundo ali se concorda, todo mundo ali tá falando a mesma linguagem. Se expor a ambientes, pessoas, hábitos, experiências que fogem à sua zona de conforto fazem você se conhecer. Nem que seja para você fazer aquilo e falar: "Meu Deus, realmente eu não gosto disso". Ou: "Caramba, não é que antes eu não gostava, agora eu não achei tão ruim". E claro, gente, eu não estou falando sobre questões fundamentais, eu não estou falando que você tem que largar a sua, por exemplo, a sua religião, a sua fé para ir em outra, porque você está numa bolha, ou que você tem que largar seus conceitos políticos para mudar de lado, que seja, mas é importante que você sempre pense fora da sua caixinha, por mais que você já saiba que você quer permanecer ali. Por exemplo, a minha fé é algo fixo a meu respeito, ele não é algo mutável. Então, eu vou sim permanecer na minha caixinha dentro da bolha da minha fé, o que não me impede de adquirir conhecimento sobre outras esferas da fé. Isso também é me conhecer. Eu saber sobre outra coisa e falar: "Nossa, realmente não concordo com isso", ou "Realmente isso não é uma moral, uma ética de vida que eu levaria". Isso faz não só com que eu fundamente ainda mais aquilo que é fixo sobre mim, eu tenha ainda mais certeza e seja ainda mais segura daquilo que é certo sobre mim, daquilo que eu tenho como imutável, como pilar, mas também me traz muitos outros conhecimentos. Para isso também você precisa ter tempo de qualidade com pessoas. A fonte mais rica de conhecimento no sentido de que você adquire naturalmente, sem você precisar sentar e estudar, ficar lendo, ficar vendo videoaula, é conversar com pessoas. Você já sentou para conversar com uma pessoa idosa? Meu marido ama conversar com idoso, gente. E os idosos costumam amá-lo também. O tanto que uma pessoa de outra geração, de outra vivência, de outra cidade, de outro país tem para nos acrescentar, por mais que às vezes a pessoa nem tenha mais letramento, mais estudo acadêmico que você, mas é uma riqueza de experiências, de histórias, de reflexões que você nunca teve, que podem estar ou não relacionadas ao fato daquela pessoa ser mais madura, ser de outra cultura, isso não importa.
Você se colocar nessa situação faz você se conhecer, porque a gente se conhece sim através do outro, ao se ver exposto a coisas que são alheias ao que você acha que é seu. Prestou atenção ao que você acha que é seu, porque muitas vezes a gente não tem nem certeza que a gente é daquele jeito mesmo, até a gente ser colocado numa situação que nos encurrale a agir de uma forma ou de outra, a responder sobre uma coisa ou outra. A gente precisa se colocar muitas vezes em situações desconfortáveis para a gente entender o porquê que aquilo nos deixa desconfortável e a gente poder se conhecer melhor. A gente se conhece muito pelo outro, por como o outro reage ao estar perto da gente. Sem querer me achar, mas já me achando um pouco, uma característica minha, por exemplo, que eu só passei a reparar depois de um tempo, é que eu sou uma pessoa muito acolhedora. Nunca foi proposital, tipo, quero ser acolhedora, quero ser uma pessoa. Não. Mas foi algo que me relataram pela forma como os meus primeiros contatos com as pessoas aconteciam. Às vezes eu conhecia a pessoa naquele dia, há poucos minutos, há poucas horas, e dava um tempo a pessoa já estava contando tudo da vida, desabafando, pedindo conselho, sem necessariamente me conhecer, mas confiando de primeira, porque eu trouxe esse acolhimento. E foi algo que eu só percebi sobre mim por estar em contato com outras pessoas. E não necessariamente isso vai ser desconfortável, mas às vezes vai. E a gente tem que estar disposta a sentir desconforto para isso, para esse fim, a sair da nossa bolha para adquirir mais conhecimento e para certificar coisas fixas a nosso respeito ou refletir sobre as que não são tão fixas. Tipo, será que eu devo pensar assim mesmo? Será que eu devo continuar assim? Porque não adianta, a gente é um mosaico de tudo, de quem a gente conheceu, de quem a gente amou, de quem a gente odiou, dos lugares que a gente foi, das músicas que a gente ouviu, dos filmes que a gente assistiu, dos livros que a gente leu. A gente não é uma pré-definição que nasce de um jeito e pronto, é isso. Nada vai me mudar, eu sou assim mesmo, e aí eu só tenho que parar, ficar de olho fechado e ficar lendo o script que veio assim no meu HTML, sabe? Na minha programação, como eu fui programada, como eu fui craftada. Não é assim. A gente vai se construindo e sim, existem coisas, pessoas que têm tendências a umas coisas ou outras, têm uns traços de personalidade, puxou da mãe, puxou do pai. Falam isso muito a respeito de que eu puxei muitas coisas do meu pai, mesmo eu não tendo tido a oportunidade de conviver com ele por muito tempo, porque meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos, e mesmo assim eu tenho muitas coisas parecidas com ele. Por quê? Tá na minha genética, em algum lugar. Então sim, parte é genético, parte vem com você, mas muita, muita, muita da sua constituição vem do seu contato com as pessoas e com o mundo. O ser humano, ele é um ser social, ele precisa estar em sociedade. A gente, inclusive quando a gente é adolescente, a gente se muda, a gente se transforma com um, com o outro, a gente é até meio falsinha, muda de personalidade, de gosto a cada semana, porque a gente quer pertencer. E isso é a epítome do que é o ser humano, a gente sempre quer pertencer. Se isolar é só um sintoma de que algo está errado, porque o ser humano, ele é um ser sociável, ele é um animal social. Inclusive tem um teste, uma pesquisa que foi feita que é horrorosa, horrorosa, mas que ela foi feita, então vamos utilizar dos resultados dela, em que foram colocados nenéns recém-nascidos isolados de qualquer tipo de contato humano, afeto, e os nenéns morreram. Mesmo eles sendo alimentados, aquecidos, eles tinham o mínimo para a sobrevivência biológica, mas a falta de contato fez com que eles viessem a óbito. O ser humano não sobrevive sem outros seres humanos, então não tem como a gente pensar que a gente não é formado por todo mundo que a gente convive. E por isso que para se conhecer você precisa conviver. Entendeu? Eu dei uma viajada, mas eu acho que eu cheguei em algum lugar, né. É engano pensar que se isolar e ficar sozinho é o ideal. Tipo assim: se eu quero me conhecer, eu vou ficar sozinho então, né. Vou ficar me olhando, vou ficar pensando aqui na minha cabeça: "Quem que eu sou? Do que eu gosto?". Porque a gente se conhece muito com o outro e pelo olhar do outro. E aí que vem a minha última dica de como você pode se conhecer, seria conversar com alguém que você confia. Por que alguém que você confia? Porque a pessoa vai ter uma liberdade de falar o que ela pensa, sem necessariamente ter um medo de te ofender, e você vai entender que aquela pessoa está te falando de forma genuína, querendo o seu bem, sem inveja, sem shade, sem
ranço, sem raiva, rancor, que você olhe para essa pessoa e pergunte: "Fulaninha, como você me definiria?". Assim, se fosse para você me falar quem é a Natália, quem é a Daniela, quem é você, Daniela? Se fosse para você virar para alguém e falar assim: "Mãe, para você quem é Daniela? Mãe, para você quem é Marcela? Marido, quem é Marcela para você? Melhor amiga, quem é Marcela para você?". São pessoas que você confia e que você sabe que a resposta dela vai ser honesta, ela não vai querer puxar seu saco. Por que que isso é legal? Não vai ser a verdade absoluta, porque sob o olhar do outro, a gente está sendo lido a partir de uma pré-configuração, digamos assim, ou de uma visão de mundo totalmente particular daquele ser humano. Se você mudar de ser humano, você vai mudar a visão. Podem ter coisas em comum, sim, mas não necessariamente é a verdade absoluta sobre você. Mas ao perguntar isso para alguém que te ama, que te cuida, que se preocupa com você e que você confia, vai te ajudar a se mapear. No mínimo, se não for uma verdade, você vai parar para pensar o porquê que aquela pessoa lê isso sobre você. Então, se por exemplo, sua mãe fala assim: "Ah, Júlia, Júlia, você é uma pessoa muito cuidadosa com as pessoas, acho você uma pessoa muito que cuida, que acalenta, mas ao mesmo tempo eu acho que você é muito enxerida, você interfere muito na vida das pessoas". A Júlia não se acha uma pessoa enxerida, mas aí ela vai pensar: por que é que eu estou passando a impressão de que eu sou uma pessoa enxerida?". Não quer dizer que você precisa mudar, porque alguém acha que você é, mas já te ajuda a se conhecer, a mapear quem você é, os seus comportamentos e muitas vezes a mapear se você está passando a impressão que você quer passar, se você está se expressando de uma maneira que faça jus a quem você é de verdade. É um primeiro passo para que você, com a ajuda do olhar do outro, que muitas vezes é por onde a gente vai conhecer partes nossas, como eu falei no meu caso, dessa questão do acolhimento, te ajuda a ter um norte, te ajuda a começar a se mapear. E aí, a partir daí, talvez seja mais fácil fazer as outras coisas que eu te falei. Se conhecer não é definitivo, porque apesar de haverem sim coisas fixas, há muito sobre nós que é mutável, pela vida, pela idade, pelos gostos, pelas pessoas com quem a gente convive, que novamente, o ambiente ele pode te abraçar, te moldar, te influenciar, e você influencia o ambiente, é uma troca. Então pode ser que você mude por conta disso, o seu trabalho te muda. Se você mudar de trabalho, você vai mudar. Se você conhecer uma pessoa nova, você pode mudar, se você mudar de país, você pode mudar. Coisas fixas, talvez, mas é mais difícil. Mas existem tantas coisas maleáveis ao respeito de quem a gente é, que isso faz se conhecer precisar ser um processo constante. Você não vai fazer isso uma vez e falar: "Ufa, agora eu me conheço". Depois que você faz isso a primeira vez, fica mais fácil continuar fazendo, porque você já meio que tem uma base da onde partir. Mas é um processo que você vai ter que fazer para sempre, porque para sempre você vai estar exposta a coisas que podem te afetar. E afetar no sentido de modificar a estrutura daquilo que você acha que conhece. E por isso é importante também que você revisite coisas que um dia você já tinha definido que não gostava, mas quem disse que agora você não vai gostar? Isso acontece comigo muito em relação à comida. Quando eu era pequena, eu falava que eu não gostava de coco. E aí, passei a vida inteira sem comer nada de coco. Meus pais tiravam coco das coisas pra mim, não compravam coisas com coco porque eu não gostava. Até que eu comecei a comer cuscuz de coco e amei. Aí minha mãe falou assim: minha filha, isso aqui é coco puro. Como que você não gosta de coco e gosta disso aqui?". E aí, à medida que eu fui provando novamente coisas com coco, eu percebi que na verdade não é que eu não gostava de coco, eu não gostava de prestígio especificamente. Isso é um exemplo bobo para dizer que a gente muda sim até sem perceber. E que para que a gente continue se conhecendo, a gente precisa fazer esse processo durante a vida inteira. Não é tão cansativo quanto parece pelo tamanho desse podcast. E é um processo que vai se tornando prazeroso, porque é gostoso demais se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente não se coloca nas furadas de novo, a gente não se coloca nas mesmas furadas, a gente não tem medo de impor limite, a gente não tem medo de ser honesta, que é um medo muito comum quando você é insegura de si. Que na verdade a insegurança ela é um sintoma da falta de autoconhecimento. Porque se você sabe quem você é, do que você gosta, do que você não gosta, do que você é capaz, do que você não é,
Você é segura, você é uma pessoa segura, porque ninguém vai te pegar de surpresa, você sabe quem você é. E não tem problema você não saber uma coisa, não ser capaz de outra. Você tem tantas outras habilidades, você é inteligente em tantas outras coisas. É aquele vídeo da Jujute que nossa, eu guardo pra sempre no meu coração, que ela fala de uma criança que estava fazendo um desenho, a irmãzinha acho que fala assim: "Nossa, você não sabe desenhar direito, ficou feio". E ela fala assim: "Não, tudo bem, eu sou boa em outras coisas". Quando você sabe no que você é bom e no que você não é, não importa que você não é bom naquilo. Você sabe no que você é bom. E para tudo isso, você precisa se conhecer. E por isso que voltar a ser criança na sua cabeça é tão genuíno e tão bom e ajuda tanto nesse processo. Você vai ser mais feliz, mais segura, você não vai ter medo de impor limites, porque você sabe quais são os seus limites. E é um caminho sem volta. Depois que você começa, você vê os resultados inevitavelmente benéficos e isso vira de fato uma constante na sua vida. E você vê que quando você não se escuta, quando você tenta só sufocar os seus problemas, o seu corpo dá sinais, você começa a ter alergia, cai cabelo, você não dorme direito à noite, enfim. Eu tenho apenas 26 anos, mas eu conheço alguém com um pouquinho mais de idade, hoje em dia o exato dobro da minha idade, mas muito mais experiências, que é a minha mamãe. Para você que nunca tinha ouvido esse podcast, ao final de cada episódio, eu insiro um áudio da minha mamãe, dando um conselho para vocês, como se a gente fosse amigas, porque a gente meio que é, né? Fiquem aí então com o áudio da minha mamãe. Gente, como vão todas? Eu tenho para mim que o autoconhecimento, ele é uma arma para se viver bem, uma ferramenta excelente para se viver bem, sabe? Você investir no autoconhecimento, você está investindo diretamente no seu modo de vida. Quando você se conhece, você vê determinada situação e fala assim: não sou boa para reagir ou para tomar alguma decisão nesse tipo de situação. Então eu acho melhor eu recuar. Eu acho melhor o fulano ir. Quando você se conhece, eu acho que você evita tantas situações ruins para você mesmo. Como é que eu agi naquela determinada situação? Como que eu processei aquela situação? Eu processei de forma dolorosa demais, eu processei de forma tranquila, eu esqueci muito facilmente. Então você sabe que aquela situação vai te estressar muito, você vai explodir, você não vai parar de pensar. Então, se você se conhece, você vai ou evitar esse determinado tipo de situação, ou quando houver, que foi inevitável, e houver determinado tipo de situação, você vai guardar o seu coração. Eu sei que aquela pessoa ou aquela determinada situação me tira a paz. Eu, particularmente, Nara, não gosto de coisas muito burocráticas, eu não gosto de embates, eu não sou boa nisso, eu prefiro escrever, prefiro deixar para lá. Então, se eu for conversar, talvez eu estoure, talvez eu não consiga trazer à tona o que realmente é, porque as minhas emoções vão embolar, talvez eu trave. Então, eu prefiro ir para casa, adiar talvez aquela conversa e ir para casa e escrever, ou então me preparar melhor para uma próxima conversa. Então, vamos conversar, deixar aquilo esfriar um pouco. E sim, acho interessante você se olhar pelos olhos de outros e estar aberto a algum tipo de crítica, se essa pessoa também tem a acrescentar para você, você ouvir críticas e ver o que as pessoas, nossa, você faz tanto isso, né? Você trazer aquilo para você e realmente ponderar se aquilo é benéfico ou não. Autoconhecimento é para sempre, crescente e para sempre. Quanto mais o tempo passa, mais você se conhece e mais você vai querer investir em você para se conhecer e viver melhor. Beijo. É isso, amigas. Amaro, se conhecer é um processo que só traz benefício. Pode doer às vezes, principalmente no começo, porque da primeira vez você vai acabar desenterrando coisas desagradáveis e você vai achar coisas sobre você nesse processo de autodescoberta, coisas que não são muito boas, que você não se orgulha tanto. Pode ser que você queira mudá-los, só que você só é capaz de mudar se você souber o que tem de errado com você. Eu era uma pessoa assim. Eu era uma pessoa extremamente reativa quando eu era um pouco mais jovem. Tudo eu levava como ofensa, eu tinha uma extrema dificuldade de aceitar críticas. Eu não vou dizer que hoje é fácil, porque eu acho que crítica ninguém gosta de ouvir. Mas eu tinha uma dificuldade ainda maior, porque tudo que vinha no sentido de correção, de falar algum defeito meu, eu já ficava na defensiva, porque eu levava aquilo como um ataque. Isso, na verdade, era um sintoma, não era uma característica. "Ah, é porque eu tenho personalidade forte",
Ou ai, porque eu sou muito raivosinha igual meu pai. Isso era um sintoma de algo mais interno e que eu só fui entender que algo mais interno era esse com terapia, que também é uma excelente forma de se conhecer, principalmente, eu diria, psicanálise, porque na psicanálise você é estimulado a chegar às próprias respostas. Lembrando, eu esqueci de dar o disclaimer, gente, eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não sou nada disso, tá? Eu sou a Tatá. E eu falo com vocês aqui nesse podcast como se a gente tivesse uma conversa entre amigas. A terapia pode ajudar muito também. Seria um quinto tópico que eu não coloquei anteriormente. Mas eu só fui entender o porquê que eu era tão reativa, porque tudo pra mim já caía numa caixinha de tá me ofendendo, que é o meu mal, pensando muito e refletindo e me conhecendo. Me conhecendo. E esse processo, minha amiga, ninguém vai poder fazer por você. Só você mesma consegue acessar tudo isso e se dar ao direito de se conhecer. A partir daí, os frutos são muito positivos. Mesmo que você tenha que revisitar coisas ruins, que você tenha que trabalhar coisas ruins de experiências ou de traços de personalidade, mesmo que você tenha que reviver traumas, isso vai te ajudar não só a superá-los, mas a saber o que eles fizeram com você, quem eles te tornaram e ver se você vai permitir ou não que esses traumas, essas experiências ruins te definam, te mudem ou não. Pra saber isso, só se conhecendo, minha amiga. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um episódio de Meu Café Não É Amargo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, vou pedir para você se inscrever no meu canal e deixar um likezito para ajudar no engajamento. Agora, se você estiver ouvindo pelo Spotify, vou te pedir para avaliar esse podcast em 5 estrelas e mandar para aquela amiga que você acha que precisa se conhecer. Caso você queira me encontrar mais de uma vez na semana, eu tô em todas as redes sociais no @Natália Barel. É isso, amigas. Um beijo.